Um único feixe de luz, disparado em silêncio, sobre as águas frias ao norte da Escócia. E de repente, uma patrulha de rotina transformou-se num dos encontros mais perigosos entre a Grã-Bretanha e a Rússia em anos. O que acontece quando um navio de inteligência russo aponta deliberadamente lasers contra pilotos militares britânicos sobre as águas do Reino Unido? E por que Londres agora está a alertar abertamente Moscovo de que uma ação militar está em cima da mesa? Isto não é especulação, não é boato. É um incidente documentado e confirmado pelo governo britânico. E pode marcar um ponto de viragem na disposição do Ocidente em defender as suas linhas de vida mais vulneráveis. Em 18 de novembro de 2024, um avião de patrulha marítima, Poseidon P-8 da RAF, estava a realizar uma missão de vigilância padrão ao norte da Escócia sobre o gelado Atlântico Norte. De acordo com autoridades de defesa do Reino Unido, a aeronave vinha rastreando um único navio russo há horas. Condições calmas, objetivos claros, nenhuma expectativa de confronto. Então, sem aviso, a cabine foi inundada por uma luz intensa. Não era luz solar, não era reflexo do mar. Um feixe de laser deliberado disparado para cima a partir do navio abaixo, varrendo diretamente as janelas da cabine da aeronave. Os pilotos protegeram os olhos enquanto o tráfego de rádio explodia. O feixe voltou novamente, sondando, fixando-se no ponto mais vulnerável da aeronave. Não foi um acidente, era um sinal. Em 48 horas, o ministro da Defesa britânico apareceu diante das câmaras em Downing Street. O seu tom era moderado, mas a mensagem era inequívoca. O Reino Unido sabia exatamente qual era o navio responsável, e se ele continuasse a avançar para sul, em direção a áreas sensíveis, a Grã-Bretanha estava pronta para responder. O nome do navio é Yantar. Oficialmente, o Yantar é classificado como um navio de pesquisa oceanográfica russo. No papel, estuda o fundo do mar. Na realidade, de acordo com avaliações de inteligência da OTAN e declarações do Ministério da Defesa do Reino Unido, é uma das plataformas de inteligência em águas profundas mais capazes de Moscovo. Pela primeira vez, este navio cruzou uma linha perigosa. De acordo com relatos referenciados por oficiais de defesa britânicos e corroborados por várias fontes de inteligência ocidentais, o Yantar é operado pela GUD, a direção principal de pesquisa em águas profundas da Rússia. Esta não é uma organização civil. Opera sob a alçada do Ministério da Defesa russo com uma missão que vai muito além da ciência. O secretário da Defesa, John Healey, descreveu o papel da GUD de forma direta. Ela existe, disse ele, para realizar vigilância em tempos de paz e sabotagem durante conflitos. O incidente com o laser transformou essa avaliação de teoria em realidade. O Yantar não é um navio comum. Comissionado em 2015 e construído no estaleiro Yantar, em Kaliningrado, está equipado com submersíveis de mergulho profundo capazes de descer mais de 6.000 metros. Essa profundidade atinge quase todos os cabos submarinos, gasodutos e ligações de energia do planeta. As agências de inteligência ocidentais rastreiam o Yantar há anos, observando-o permanecer perto de infraestruturas submarinas em toda a Europa. Cabos de fibra ótica, gasodutos, ligações elétricas. As artérias invisíveis que transportam 95% do tráfego global da internet e trilhões em transações financeiras todos os dias. Danifique esses cabos mesmo que temporariamente e regiões inteiras podem ser lançadas no caos. Isto não é hipotético. Em 2022, cabos submarinos que ligavam as Ilhas Shetland ao continente escocês foram danificados em circunstâncias suspeitas. A Noruega relatou posteriormente incidentes semelhantes perto de Svalbard. Em outubro de 2023, um gasoduto e um cabo de telecomunicações entre a Finlândia e a Estônia foram cortados no que os investigadores descreveram como provável sabotagem. O Yantar tinha sido avistado perto de todos esses locais.
Por isso, quando o navio reapareceu perto das águas do Reino Unido no início deste mês, a Marinha Real não o tratou como uma expedição de investigação, tratou-o como uma ameaça. O incidente com o laser elevou essa ameaça a um novo nível. Usar lasers para mirar aeronaves militares é considerado um ato provocativo e perigoso, segundo as normas internacionais. Isso pode causar cegueira temporária ou permanente, pode causar a perda de controle da aeronave e, o mais importante, sinaliza uma intenção. Não se tratava de observação passiva, era interferência ativa. Isso forçou Londres a fazer uma pergunta que tentava evitar há anos. Até onde a Grã-Bretanha está disposta a ir para proteger a infraestrutura invisível que mantém o país vivo? Porque o que aconteceu sobre o Atlântico Norte não foi apenas um encontro entre um avião e um navio. Foi um tiro de aviso numa disputa muito maior que se desenrola sob a superfície do oceano. E o próximo passo pode decidir se isto continuará a ser uma guerra nas sombras ou algo muito mais perigoso. Para entender por que a Grã-Bretanha reagiu de forma tão contundente, é preciso entender o que o Yantar realmente é e o que estava a fazer tão perto das águas do Reino Unido. À primeira vista, o navio parece quase inofensivo. Um longo casco branco, guindastes e guinchos no convés, baías de lançamento que sugerem pesquisa científica. Documentos oficiais russos descrevem o Yantar como um navio de pesquisa oceanográfica encarregado de estudar o fundo do mar e a geologia subaquática. Os serviços de inteligência ocidentais veem algo muito diferente. O Yantar opera sob a GUD, a Direção Principal de Investigação em Águas Profundas da Rússia, uma unidade integrada diretamente no Ministério da Defesa. De acordo com analistas de defesa da OTAN e declarações citadas pelo governo do Reino Unido, a GUD é responsável por algumas das operações subaquáticas mais sensíveis da Rússia, incluindo o reconhecimento de infraestruturas submarinas e a preparação para possíveis sabotagens durante conflitos. Isto não é teoria. O equipamento do navio conta a história. O Yantar transporta 2 submersíveis de mergulho profundo, conhecidos como AS-37 e AS-39. Cada um é capaz de descer além de 6.000 metros, uma profundidade onde a luz solar nunca chega e onde os cabos e oleodutos mais críticos do mundo ficam expostos. Esses submersíveis podem permanecer debaixo de água por longos períodos, implantar equipamentos, manipular objetos no fundo do mar e retornar sem nunca serem vistos da superfície. Além disso, o Yantar está equipado com veículos operados remotamente, conjuntos de sonares avançados e conjuntos de sensores capazes de mapear o fundo do oceano com extremo detalhe. Analistas navais ocidentais descrevem-no como um centro móvel de inteligência submarina capaz de localizar, inspecionar e potencialmente interferir com infraestruturas que a maioria das nações não consegue defender facilmente. Isso é importante porque o mundo moderno funciona debaixo de água. Mais de 570 cabos submarinos cruzam os oceanos atualmente. Eles transportam quase todo o tráfego internacional de dados, incluindo transações financeiras, comunicações governamentais, coordenação militar e atividades diárias na internet. Apesar da sua importância, muitos desses cabos são surpreendentemente vulneráveis, especialmente perto da costa, onde se encontram em águas relativamente rasas. Corte o cabo certo no momento certo e países inteiros podem ficar parcial ou totalmente desconectados. A Grã-Bretanha, como nação insular, está especialmente exposta. O Reino Unido depende de aproximadamente 60 cabos submarinos principais que o ligam à Europa-América do Norte e além. Estas ligações suportam tudo, desde os mercados bolsistas aos serviços de emergência. Basta interromper alguns deles para que as consequências sejam imediatas e graves. Essa vulnerabilidade explica por que razão os movimentos do Yantar têm despertado alarmes nas capitais da OTAN há anos. Dados de rastreamento de navios e relatórios de inteligência mostram o Yantar operando repetidamente em áreas sensíveis.
Ele tem vagado pelo Mar do Norte, Mar Báltico e águas ao redor das Ilhas Britânicas. Em novembro, navios da Marinha Holandesa o escoltaram para fora das águas territoriais depois que ele foi detectado perto de infraestruturas offshore. Anteriormente, ele havia sido rastreado perto de cabos que conectam o Reino Unido à Noruega e linhas de fibra óptica que ligam a Escócia à Islândia. Todas as vezes, Moscovo insistiu que o navio estava realizando pesquisas legítimas. Em todas as ocasiões, as marinhas ocidentais seguiram-no de perto até que ele se afastasse. O que mudou em novembro de 2024 não foi a presença do Yantar, mas o seu comportamento. O incidente com o laser marcou uma mudança da vigilância passiva para a intimidação ativa. De acordo com autoridades de defesa do Reino Unido, o sistema de identificação automática do navio estava desativado ou transmitindo dados enganosos durante partes de sua travessia, uma tática comum usada por navios militares e de inteligência para ocultar seus verdadeiros movimentos. Quando o Yantar entrou nas águas territoriais do Reino Unido, ao norte da Escócia, pela segunda vez este ano, a resposta foi imediata. A Marinha Real enviou um navio de combate de superfície para seguir o navio, enquanto a RAF lançou um Poseidon P-8 da RAF Lossiemouth, um dos principais centros britânicos de vigilância marítima. Esta aeronave estava equipada com radar sensores infravermelhos e câmaras de alta resolução capazes de rastrear todos os movimentos do Yantar. Para a tripulação a bordo daquela aeronave, a missão deveria ser rotineira: manter contato visual, registrar velocidade, rumo e atividade no convés, relatar quaisquer anomalias. Em vez disso, eles se tornaram alvos. E aquele momento forçou os planejadores britânicos a enfrentar uma realidade incômoda. A Rússia não se contentava mais em operar discretamente nas sombras. Estava testando até onde poderia ir, quão agressivamente poderia agir sem provocar uma resposta direta. A questão agora não era se o Yantar representava uma ameaça. A questão era até que ponto a Grã-Bretanha estava disposta a deixar essa ameaça aproximar-se antes de tomar uma posição firme. Depois do incidente com o laser, o confronto entrou numa fase muito mais séria. A partir desse momento, a missão deixou de ser apenas de observação, passou a ser de contenção. Para entender o que aconteceu a seguir, é importante entender como o Reino Unido realmente rastreia e gerencia uma embarcação como o Yantar sem desencadear um conflito aberto. Não se trata de um único navio observando outro navio. É uma operação de vigilância em camadas envolvendo sensores aéreos marítimos, espaciais e subaquáticos trabalhando juntos em tempo real. A detecção começa muito antes de um navio estrangeiro chegar às águas britânicas. O Reino Unido mantém uma rede de estações de radar costeiras, sistemas de monitorização por satélite e matrizes de escuta subaquáticas, concebidas para detectar navios de superfície e submarinos a operar perto de aproximações críticas. Quando o Yantar entrou no Mar do Norte, no início deste mês, os analistas de defesa acreditam que foi detectado muito antes de cruzar as águas territoriais do Reino Unido. Uma vez identificado, a Marinha Real age rapidamente. Um navio de guerra de superfície é enviado para estabelecer contato visual e manter uma presença contínua. Neste caso, uma fragata tipo 23 foi designada para seguir o Yantar. Estas fragatas são projetadas principalmente para a guerra antissubmarina, mas também são ideais para missões de vigilância. São rápidas, manobráveis e equipadas com sonares avançados, radares e sistemas de monitorização eletrônica. A fragata teria se aproximado a algumas centenas de metros do Yantar, o suficiente para observar a atividade no convés, os movimentos das gruas e quaisquer sinais de que submersíveis pudessem estar a ser lançados. Todas as mudanças de rumo, ajustes de velocidade e pausas seriam registrados e transmitidos ao Comando Estratégico do Reino Unido. Acima do navio, o Poseidon P-8 da RAF fornecia imagens aéreas.
Baseado na estrutura do Boeing 737, o Poseidon é um dos aviões de patrulha marítima mais avançados do mundo. O seu radar de busca de superfície pode detetar embarcações a mais de 100 milhas náuticas de distância. As suas câmaras eletroópticas podem ampliar o suficiente para identificar membros individuais da tripulação no convés. Sensores infravermelhos revelam assinaturas de calor, mostrando se os motores estão a funcionar em alta velocidade ou se o equipamento está a ser preparado para utilização. O Poseidon também transporta sonoboias, pequenos sensores flutuantes que podem ser lançados na água para ouvir a atividade subaquática. Se o Yantar lançasse um dos seus submersíveis de mergulho profundo, esses sensores poderiam detectar movimento, rastrear a profundidade e seguir o seu curso abaixo da superfície. Mas aqui está o desafio. Tudo isso acontece em águas internacionais, onde a Rússia tem direitos legais de operar. Enquanto o Yantar não causar danos físicos à infraestrutura, nem disparar uma arma, as forças britânicas têm ações limitadas. Podem observar, podem documentar, podem sinalizar a sua presença, mas não podem agir ofensivamente. É por isso que o incidente com o laser foi tão significativo. Usar lasers para mirar aeronaves militares é amplamente considerado uma provocação perigosa. Lasers de nível militar, projetados para ofuscar ou cegar pilotos, tornaram-se uma ferramenta comum no que os analistas chamam de guerra. Na zona cinzenta, ações que ficam logo abaixo do limiar do conflito armado. Em condições normais, os navios da Marinha mantêm uma distância segura e profissional durante as operações de rastreamento em tempo de paz para evitar mal-entendidos. A decisão de disparar lasers quebrou essa regra tácita. Isso sinalizou uma intenção. Mostrou aos comandantes britânicos que o Yantar já não estava apenas a observar. Estava a interferir ativamente nas operações militares. E isso forçou um recálculo. Os responsáveis pela defesa britânicos descreveram o incidente como profundamente perigoso, embora não tenham especificado publicamente o tipo de laser utilizado. O que importa não são os detalhes técnicos, mas a mensagem que enviou. A Rússia estava a testar limites, a sondar reações e a medir quanta pressão poderia exercer sem desencadear consequências. A partir desse momento, a operação mudou de tom. A vigilância tornou-se mais agressiva. A vigilância foi reforçada. As regras de combate foram revistas. Os comandantes receberam autoridade mais clara para responder se a situação se agravasse ainda mais. A verdade incômoda das operações navais modernas é que muitas vezes envolvem longos períodos de contenção seguidos de momentos de risco extremo. As decisões são tomadas em segundos, mas as suas consequências podem ecoar por todos os continentes. E à medida que as forças britânicas continuavam a rastrear os movimentos do Yantar, uma questão pairava sobre todas as decisões. O que aconteceria se a próxima provocação fosse um pouco mais longe? Após o incidente com o laser, a situação deixou de ser uma operação de monitorização de rotina e tornou-se um teste de determinação. A Grã-Bretanha já não estava simplesmente a observar o Yantar. Estava a enviar uma mensagem. Nesta fase do encontro, as regras ainda eram definidas pela contenção. Nenhuma arma foi disparada. Nenhum confronto direto ocorreu. Mas, nos bastidores, a postura das forças britânicas mudou de forma significativa. Autoridades de defesa deixaram claro que o uso de lasers contra pilotos britânicos havia ultrapassado os limites. Embora Londres não tenha chegado a declarar isso, um ato hostil advertiu publicamente Moscovo que novas provocações não seriam toleradas. A linguagem foi cuidadosa, mas a intenção era inequívoca. Esta foi uma dissuasão em tempo real. O comportamento do Yantar encaixava-se num padrão que as agências de inteligência ocidentais têm vindo a acompanhar desde a invasão da Ucrânia em 2022. Os recursos navais e de inteligência russos têm operado cada vez mais naquilo que os analistas descrevem como a zona cinzenta, explorando a ambiguidade, a negação e as lacunas legais para exercer pressão sem desencadear um conflito aberto.
A infraestrutura submarina está no centro dessa estratégia. A sabotagem sob o oceano é difícil de detectar, difícil de atribuir e devastadora em seu impacto. Um cabo danificado pode interromper as comunicações em regiões inteiras. Os mercados financeiros podem parar. Os serviços de emergência podem ser prejudicados. E provar a responsabilidade após o fato é muitas vezes quase impossível. É por isso que a resposta da Grã-Bretanha ao Yantar nunca seria dramática ou explosiva. Seria metódica. Analistas militares delinearam várias opções disponíveis para a Marinha Real que não chegam a um conflito aberto, mas ainda assim podem tornar a missão de um navio como o Yantar quase impossível. Uma das mais eficazes é o acompanhamento agressivo. De acordo com as regras de combate atualizadas, uma fragata britânica pode aproximar-se a cerca de 100 metros de um navio estrangeiro. A essa distância, qualquer tentativa de lançar submersíveis torna-se extremamente arriscada. O sonar ativo detetaria imediatamente qualquer movimento subaquático. A monitorização visual revelaria a atividade no convés em tempo real. Não haveria margem para negação. Outra opção envolve contramedidas eletrônicas. A guerra naval moderna não se resume a mísseis e torpedos. Trata-se de sensores, ligações de dados e comunicações. A Grã-Bretanha tem a capacidade de interromper as comunicações por satélite, interferir nos sistemas de navegação e degradar o ambiente eletrônico em torno de uma embarcação. Usadas com cuidado, essas medidas podem cegar um navio sem disparar um único tiro, forçando-o a recuar ou operar em grave desvantagem. Uma resposta mais assertiva envolveria contramedidas subaquáticas. Se o Yantar fosse detectado a implantar equipamento perto de infraestruturas críticas, as forças britânicas poderiam implantar os seus próprios veículos operados remotamente ou mergulhadores para bloquear fisicamente o acesso ou recuperar quaisquer dispositivos colocados no fundo do mar. Isto enviaria uma mensagem poderosa, sem ultrapassar o limiar da força letal. O cenário mais extremo, no entanto, continua a ser deliberadamente evitado. Inutilizar ou abordar um navio russo em tempo de paz seria uma medida extraordinária. Altos funcionários da defesa descreveram tal ação como inconcebível a menos que o navio fosse flagrado envolvido em algo inequivocamente agressivo. Mesmo assim, o risco de escalada seria enorme. Afundar ou apreender o Yantar seria quase certamente interpretado por Moscovo como um ato de guerra, abrindo as portas para retaliações no ciberespaço, nos mercados de energia ou em outros teatros distantes do Atlântico Norte. É por isso que a estratégia da Grã-Bretanha se concentra na pressão, não na provocação. Cada movimento é calculado para aumentar o custo da continuação das operações, ao mesmo tempo que nega à Rússia a justificação que poderia procurar para uma escalada. É um equilíbrio delicado que requer disciplina, paciência e consciência situacional constante. Esta abordagem reflete uma mudança mais ampla na forma como a OTAN está a responder às ameaças submarinas. Em vez de esperar que ocorra sabotagem, a aliança está cada vez mais focada na prevenção. As patrulhas intensificaram-se no Mar do Norte e no Báltico. A vigilância foi ampliada. Unidades de resposta rápida foram criadas para proteger infraestruturas críticas. A Grã-Bretanha, em particular, assumiu um papel de liderança, coordenando-se estreitamente com a Noruega, a Dinamarca e os Países Baixos. A mensagem é clara: a infraestrutura submarina não é mais uma preocupação secundária, é uma linha de frente. E o Yantar, quer Moscovo o admita ou não, tornou-se o símbolo desse novo campo de batalha. A questão agora não é se a Grã-Bretanha responderá a futuras provocações. A questão é: quanto tempo esse equilíbrio delicado poderá ser mantido antes que alguém tome uma atitude irreversível? À medida que a Grã-Bretanha reforçava a sua postura no Atlântico Norte, Moscovo respondia de uma forma que se tornou quase previsível. A embaixada russa em Londres emitiu uma declaração rejeitando as advertências britânicas como exageradas e provocativas.
De acordo com a declaração, a Rússia não tinha interesse nas comunicações submarinas britânicas e não estava envolvida em nenhuma ação que ameaçasse a segurança do Reino Unido. As preocupações britânicas, alegou a embaixada, não passavam de histeria impulsionada por uma mentalidade cada vez mais militarizada em Londres. Era um roteiro familiar: negar o comportamento, desviar a responsabilidade, acusar o outro lado de escalada. Os analistas de inteligência ocidentais não ficaram convencidos. Os dados de rastreamento de navios e os padrões operacionais contam uma história muito diferente. Ao longo do último ano, o Yantar operou extensivamente no Mar do Norte, no Mar Báltico e nas águas que rodeiam as Ilhas Britânicas. De acordo com plataformas de rastreamento marítimo publicamente disponíveis e monitorização da NATO, o navio apareceu repetidamente perto de rotas conhecidas de cabos submarinos e infraestruturas energéticas offshore. Em novembro, navios da Marinha holandesa escoltaram o Yantar para fora das águas territoriais, depois de ter sido detectado a operar perto de instalações offshore sensíveis. Antes disso, tinha sido rastreado perto de cabos de fibra ótica que ligam o Reino Unido à Noruega e perto de oleodutos que atravessam o Mar do Norte. Em todas as ocasiões, as autoridades russas insistiram que o navio estava a realizar investigação científica legítima. Em todas as ocasiões, as forças da OTAN seguiram-no de perto até que ele deixasse a área. O que diferenciou o último incidente não foi a localização, mas a escalada. Disparar lasers contra aeronaves militares não é uma atividade de pesquisa passiva, é interferência. E sugere uma disposição de assumir riscos maiores para testar as respostas ocidentais. De uma perspectiva estratégica, isso se encaixa em um padrão mais amplo de táticas de pressão destinadas a sondar pontos fracos sem desencadear um confronto direto. A OTAN tem estado atenta. Desde a invasão da Ucrânia em 2022, a aliança registrou centenas de incursões de aeronaves russas perto do espaço aéreo aliado e um aumento da atividade submarina perto de infraestruturas submarinas críticas. Navios de inteligência como o Yantar tornaram-se um foco particular devido à sua capacidade de operar silenciosamente, permanecer por longos períodos e explorar a dificuldade de atribuição. Em resposta, a OTAN expandiu discretamente as suas capacidades de vigilância submarina. As patrulhas no Mar do Norte e no Báltico aumentaram. Novos conjuntos de sonares foram implantados. O compartilhamento de informações entre as marinhas aliadas se intensificou, permitindo que navios e aeronaves de diferentes países construíssem um quadro operacional comum em tempo real. A Grã-Bretanha emergiu como um ator central nesse esforço. A Marinha Real expandiu as áreas de patrulha submarina, aumentou a coordenação com as forças norueguesas e dinamarquesas e investiu fortemente em tecnologias destinadas a detectar submersíveis de mergulho profundo. Equipas especializadas foram treinadas especificamente para responder a ameaças contra infraestruturas submarinas, refletindo um reconhecimento crescente de que os conflitos futuros podem se desenrolar muito abaixo da superfície. Mas por trás do planeamento militar, existe uma preocupação mais profunda. A Rússia compreende que não pode derrotar a OTAN numa guerra convencional. As suas forças armadas estão fortemente comprometidas na Ucrânia. A sua economia continua sob pressão devido às sanções. As suas forças convencionais são superadas pelas capacidades combinadas da aliança. A infraestrutura submarina, no entanto, representa uma vulnerabilidade. Um pequeno número de perturbações bem posicionadas poderia causar danos desproporcionais. Os mercados financeiros poderiam entrar em turbulência, as comunicações poderiam ser interrompidas, a confiança do público poderia ser abalada. E como a sabotagem submarina é tão difícil de provar, a responsabilidade pode ser negada por tempo suficiente para complicar qualquer resposta. Da perspectiva de Moscovo, esta é uma opção atraente. É por isso que a reação da Grã-Bretanha ao Yantar é importante muito além das águas a norte da Escócia. É um sinal para a Rússia.
e para qualquer outra pessoa que esteja a observar de que este domínio já não está indefeso. A aliança está a fechar fileiras, e o espaço para negação plausível está a diminuir. Quando o Yantar desapareceu dos sistemas de rastreamento público e parou de transmitir a sua posição, a situação entrou na sua fase mais perigosa. De acordo com dados marítimos, o navio desapareceu no início de novembro, tendo sido observado pela última vez no Mar Báltico, a norte da Letônia. Desde então, a sua localização exata permanece desconhecida. Mas a atividade britânica revelou a sua própria história. Os dados de rastreamento de voos mostraram que aeronaves RAF Poseidon P-8 circularam repetidamente ao largo da costa escocesa nos dias que se seguiram. Essas patrulhas sugeriam fortemente que as forças britânicas ainda estavam atentas à situação, mesmo que o público não estivesse. A mensagem era sutil, mas deliberada. Só porque um navio desaparece do rastreamento civil não significa que desaparece da consciência militar. Se o Yantar se movesse para sul em direção a áreas mais sensíveis, particularmente as densas redes de cabos submarinos que ligam a Grã-Bretanha à Europa continental, Londres deixou clara a sua posição. Haveria consequências. Analistas militares descrevem vários cenários que poderiam se desenrolar a seguir. O menos dramático, mas mais provável, é o aumento da vigilância. Sob orientações revisadas, as fragatas da Marinha Real poderiam operar em um raio muito mais próximo, tornando qualquer implantação submersível quase impossível, sem detecção imediata. Isso por si só poderia neutralizar a missão do Yantar, sem que um único tiro fosse disparado. Medidas mais assertivas incluem interferência eletrônica, interrompendo os sistemas de comunicação e navegação para degradar a eficácia do navio. Tais ações permanecem abaixo do limiar de um conflito aberto, ao mesmo tempo que impõem custos operacionais reais. O cenário mais grave é também o menos provável, mas não pode ser ignorado. Se o Yantar fosse apanhado a sabotar ativamente cabos ou oleodutos, a Grã-Bretanha poderia autorizar uma intervenção direta para incapacitar as suas operações. Esta seria uma medida extraordinária e os responsáveis pela defesa britânicos salientaram que o uso de força letal só seria considerado em circunstâncias extremas. A razão é simples: qualquer erro de cálculo no mar acarreta consequências globais. Afundar ou apreender um navio russo em tempo de paz arriscaria uma escalada muito além do Atlântico Norte. A retaliação poderia vir por meio de ataques cibernéticos, interrupções no fornecimento de energia ou pressão militar em outros lugares. É por isso que cada decisão neste confronto é ponderada com extremo cuidado. Mas a contenção não deve ser confundida com fraqueza. Este incidente enquadra-se num padrão mais amplo e cada vez mais visível. Desde o início da guerra na Ucrânia, a OTAN tem observado um aumento constante nas operações na Zona Cinzenta. Trata-se de ações destinadas a intimidar, perturbar e testar limites sem entrar em guerra declarada. Lasers em vez de mísseis, submersíveis em vez de soldados, cabos em vez de cidades. A infraestrutura submarina tornou-se o ponto fraco da civilização moderna. É vasta, difícil de proteger e essencial para a vida cotidiana. Isso torna-a um alvo atraente não só para os estados, mas também, potencialmente, para atores não estatais. Proteger centenas de milhares de quilômetros de cabos no fundo do oceano é uma tarefa monumental. Requer vigilância constante, capacidade de resposta rápida e cooperação internacional sem precedentes. A OTAN está a avançar nessa direção, mas o desafio é imenso. A resposta da Grã-Bretanha ao Yantar é, portanto, mais do que um navio ou um incidente. Trata-se de traçar uma linha. Uma linha que diz que as ameaças à infraestrutura crítica não serão mais ignoradas. Uma linha que avisa que a Zona Cinzenta não é mais isenta de consequências. Como alertou o secretário de Defesa Healey, o mundo está a tornar-se menos previsível e mais perigoso.
Hoje, os conflitos são muitas vezes invisíveis, desenrolando-se na escuridão sob as ondas. E a próxima crise pode não começar com uma explosão, mas com um corte silencioso nos sistemas dos quais mais dependemos. A questão não é se esses confrontos continuarão. A questão é se o próximo permanecerá nas sombras ou finalmente virá à tona. Agora é a sua vez! Se estivesse no comando naquele dia, sabendo que um navio de inteligência estrangeiro acabara de disparar lasers contra a sua aeronave, o que teria feito a seguir? Teria reduzido a distância e forçado um confronto para enviar uma mensagem clara, ou teria recuado, documentando tudo e mantendo a escalada sob controle? Não há uma resposta fácil, e é exatamente por isso que essas decisões são importantes. Deixe a sua opinião nos comentários. A Grã-Bretanha deveria adotar uma linha mais dura para deter ameaças futuras, ou a contenção é a estratégia mais inteligente em um mundo onde um único erro pode sair do controle. Se achou esta análise valiosa e quer uma análise mais aprofundada dos conflitos ocultos que moldam o nosso mundo, considere subscrever o canal. Estas são as histórias que raramente chegam às manchetes, mas que silenciosamente determinam o futuro da segurança global. Mantenha-se informado, mantenha-se envolvido e lembre-se, às vezes, as batalhas mais perigosas são aquelas travadas em silêncio.